Olá, muito boa tarde. As catástrofes naturais sucedem-se num país onde a instabilidade política gera confrontos sociais com consequências imprevisíveis. São episódios da história recente de Moçambique que provocam um horizonte incerto sobre um povo a comemorar 50 anos da independência. E onde é missionário há 30 anos, Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete desde 2019 e que está hoje connosco. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Dom Diamantino, por estar no programa Eclésia. E, de facto, nos últimos meses vamos estando atentos às notícias que chegam de Moçambique. Muitos confrontos pelas ruas, muita instabilidade social e política. 4 meses depois das eleições, qual é a situação do país? Sim, foram os meses pós-eleitoral, depois do 9 de outubro, foi um tempo de grande tensão social, de manifestações, onde infelizmente houve também violência, causou mortes, sofrimento. Associado a isso temos também uma situação do ponto de vista climático não muito favorável, porque tivemos períodos de chuva muito intensa, tivemos secas, tivemos também tempestades tropicais. É um momento muito difícil que estamos a viver, o que provoca sofrimento e, sem dúvida, muita insatisfação social. Há, em tudo isto, razões ligadas ao processo eleitoral, que não foi transparente, a reivindicação da verdade eleitoral, suspeita que a fraude foi bastante forte, evidente, não é? E determinou os resultados. Porém, também os problemas são mais antigos e prendem-se com a situação económica do país, a instabilidade, a insurgência em Cabo Delgado, a percepção de que verdadeiramente aquilo que são os anseios da população não estão a ser ouvidos e atendidos e não há respostas. Sente que o país está a saque da comunidade internacional, precisamente pela exploração dos recursos naturais que tem? Talvez é uma palavra um pouco dura, mas sem dúvida que há interesses que determinam as políticas e, infelizmente, não sempre os dividendos destes recursos naturais revertem a favor das populações. Isto cria um mal-estar, sobretudo entre os jovens, que são a maior parte da população de Moçambique. Estamos a falar de um país onde mais de metade da população tem menos de 18 anos e não há oportunidades de emprego. As pessoas sentem-se, os jovens sobretudo, sentem-se frustrados. E isso cria entre eles um mal-estar que muitas vezes é aproveitado politicamente para todo um trabalho de contestação e de manipulação da nossa juventude. Na revista Brutéria de Janeiro, precisamente, o Diamantino Antunes escreve um artigo sobre a situação em Moçambique, onde coloca, enfim, as causas do levantamento popular, não só na fraude eleitoral, ou possível fraude eleitoral, mas também nessa situação social que retira oportunidades aos jovens. Aliás, são 2 problemas que dificilmente vão encontrar resolução proximamente. Não, o país precisa primeiro precisa de estar reconciliado. A reconciliação e o diálogo entre todas as partes. E acha isso possível? Depende da vontade dos vários atores, dos vários intervenientes. Nós, como Igreja Católica, desde há muito estamos apelando para o diálogo, de modo que os moçambicanos coloquem em primeiro lugar aquilo que os une e não aquilo que os divide. Há muitas coisas que unem os moçambicanos, o essencial. Aquilo que divide são, sem dúvida, as ideologias políticas, os interesses partidários, os interesses de par. Então, colocar em primeiro lugar o bem comum. E, sem dúvida, os jovens hoje já têm uma formação e uma compreensão da realidade bastante grande, não é? Que permite fazer comparações e ver que não têm aquelas oportunidades que realmente eles necessitam e têm direito. Há uma juventude moçambicana formada que não encontra oportunidades de trabalho. Ou, digamos, as oportunidades de trabalho que há, de facto, estão abertas ou disponíveis apenas para aqueles que têm um determinado cor partidária. Né? E muitas vezes para obter uma vaga num curso de formação, na universidade, num centro de formação de professores, ou depois de ter obtido a formação, um lugar, a possibilidade de emprego, é preciso pagar. Tudo se paga. Né? E isso, de facto, é fruto da corrupção que é generalizada. Enquanto não houver
uma vontade, digamos assim, clara de colocar fim ou combater este cancro, não é possível. Este cancro está, de facto, penetrou todos os âmbitos da sociedade moçambicana, embora haja uma legislação anticorrupção, mas, de facto, as leis às vezes não passam do papel. Numa mensagem em dezembro, já depois de muitos tumultos no país, os bispos moçambicanos afirmavam que, caso os resultados fossem impostos e existisse a repressão, isso causaria violência, destruição e um país polarizado e empobrecido. Não é nessa situação em que está o país atualmente? Infelizmente caminhamos para aí, embora os bispos advertiram para essa possibilidade, né? Logo a seguir a publicação, ou ainda antes da publicação dos resultados finais. E foi o que nós assistimos, né? Nós assistimos a dias de grande bom, além da fraude eleitoral ou da falta de verdade eleitoral, houve toda uma manifestação violenta, né? Provocada por essa a compreensão de que houve manipulação eleitoral, mas também um protesto contra a situação económica e social das pessoas. Isso desencadeou violência, vandalismo, que teve repercussões, e tem repercussões muito negativas a nível local e a nível internacional. A imagem de Moçambique como um país estável, um país pacífico, de boa convivência, ficou manchada, né? Porque os investidores precisam de garantias de segurança, de estabilidade para poder investir. E sabemos que a criação de emprego, a criação de riqueza, o desenvolvimento depende também da ajuda internacional, depende sobretudo também do investimento internacional, que é importante para a criação de emprego e da riqueza. A polarização tende a agravar-se, nomeadamente a polarização política, com o crescimento de partidos extremistas? Penso que sim, e sobretudo aquilo que se deve evitar é esse extremismo ou essa incapacidade de dialogar ou de encontrar soluções consensuais que possam colocar o país em marcha. Nós estamos a 50 anos da independência, sem dúvida uma história muito sofrida, com altos e baixos, mas houve um momento em que os moçambicanos se sentaram para resolver os seus problemas, para criar condições para a paz e para a reconciliação. Isso foi possível em 1992, em 4 de outubro de 1992. O Acordo Geral de Paz. Agora, passado 30 anos, é necessário também um consenso nacional. É necessário um novo acordo? Um novo acordo que envolva todos. E, sem dúvida, que não só os partidos com assento parlamentar, mas também todos aqueles que estão fora do Parlamento, a sociedade civil, as igrejas. É necessário um esforço de consenso, porque o país, de facto, precisa hoje de estabilidade e essa só é possível com a participação de todos. Ninguém pode estar fora da mesa de negociações e ninguém pode estar excluído. Entre as religiões, há diálogo ou essa polarização também se começa a verificar? O diálogo interreligioso, ecuménico em Moçambique é bom. Embora há sinais de polarização, porque hoje a realidade religiosa em Moçambique é muito mais variada e sem dúvida que com algumas igrejas é difícil, as seitas, é difícil esse diálogo, essa colaboração. As igrejas históricas que já fizeram um caminho de comunismo é mais fácil. Também com o mundo islâmico esse relacionamento tem sido favorecido. Agora, é evidente que depois há derivas também extremistas que são fomentadas a partir de fora. Mas o Islão moçambicano, as igrejas históricas em Moçambique têm um historial, sobretudo depois da independência, de bom relacionamento e colaboração. Nesse segundo acordo de paz, que esperemos que aconteça em diálogo, qual é o papel da comunidade internacional, de organizações como a Comunidade Santo Egídio, que esteve tão implicada em 92? Sem dúvida que Moçambique tem, da parte da comunidade internacional, tido sempre um apoio, uma colaboração, e essa colaboração deve estar a todos os níveis, né? E, sobretudo, também pressionar todos, né? Todos os atores desta crise política para consciencializar-se para a necessidade de unidade e de resolver juntos os problemas. Nos 50 anos da independência, que se assinalam ao longo deste ano, não é? De 2025, que oportunidade é esta que o país pode ter ou
pode perder de afirmação e de unidade nacional? Sem dúvida, as celebrações que devia ser uma ocasião de festa, de unidade, também de rever o caminho feito nestes 50 anos, foram manchados e prejudicados por esta instabilidade pós-eleitoral. Agora, ainda temos a tempo de recuperar e criar um ambiente de celebração e, sobretudo, de programação e de reflexão sobre o futuro. E o futuro passa pela unidade, passa pela paz, passa pela reconciliação e o envolvimento de todas as partes. O Dom Diamantino acaba de publicar o Dicionário da História Global da Igreja Católica em Moçambique, não é? Acredito que, enfim, um livro que foi construindo o conhecimento, nomeadamente daquilo que a Igreja Católica fez em Moçambique, as suas instituições, os seus organismos, que ajuda dão a esse futuro de unidade nacional. A história de Moçambique está muito ligada à história da evangelização da Igreja Católica. Pela presença antiga, estamos a falar de 500 anos de evangelização e, sobretudo, por uma presença capilar em todo o país, sobretudo nos últimos 100 anos. Então, as instituições que a Igreja Católica ajudou a construir, algumas ligadas mais à realidade eclesial, como são as dioceses, as paróquias, as comunidades, a presença e a ação das congregações religiosas, o clero diocesano, todos estes agentes de evangelização criaram estruturas, instituições importantes para o desenvolvimento e o progresso do país, sobretudo do ponto de vista educacional. Sabemos que no período final da colonização, até 75, a educação de moçambicanos estava a cargo quase exclusivo da Igreja Católica. E a Igreja Católica praticamente construiu, dirigiu, orientou toda a rede educacional do ensino primário e também criou as bases do ensino secundário. Então, e depois também na área da saúde, da promoção da saúde, na área da formação profissional, os próprios meios de comunicação social. Então, foi um conjunto de instituições que hoje servem à nação. Depois da independência, muitas delas foram nacionalizadas, passaram ao Estado, justamente, porque o Estado passou a ter a responsabilidade quase absoluta sobre a educação, sobre a saúde. Nos últimos 30 anos, depois dos acordos de paz, muitas destas estruturas que foram devolvidas à Igreja e continuam ao serviço da população. Estamos a falar de instituições de ensino, estamos a falar de instituições na área da saúde, estamos a falar internatos, escolas profissionais. Então, foi um contributo grande que a Igreja deu à nação e continua a dar. Eu costumo dizer que o contributo da Igreja Católica, isso é reconhecido do ponto de vista educacional e da promoção humana, vai muito além daquela que é a expressão numérica da Igreja Católica em Moçambique, porque serve a todos e está presente em todo o país. E é fundamental para perceber hoje também o papel da Igreja Católica no país, esse conhecimento? Sem dúvida, porque é uma igreja que tem raízes no passado e hoje aquilo que antigamente eram os missionários que tinham uma responsabilidade direta, hoje já são o clero diocesano, os locais que têm a responsabilidade. E também, sem dúvida, que as pessoas veem nas instituições da Igreja Católica uma qualidade e uma abertura e, sobretudo, a capacidade de acolher a todos e não fazer discriminação política, religiosa. Penso que isso é um aspecto importante que dá credibilidade à Igreja e também a faz, digamos assim, um porta-voz ou um interlocutor importante no processo de reconciliação e pacificação do país. A afirmação, enfim, e sobretudo a sua relevância no país e como referência para toda a comunidade, portanto, a afirmação da Igreja Católica pode conhecer, estou a olhar aqui para os dados de processo de canonização em curso, seja de 24 catequistas que foram assassinados, não é? Como também 2 padres jesuítas também que foram assassinados, que os processos estão em curso. Em que fase é que eles estão esses processos e que importância têm para o catolicismo no país? Neste momento, em Moçambique, temos 2 processos de beatificação e canonização em curso, né? Como referiu. Um são leigos, são os 24 catequistas mártires de Guiúa, que foram assassinados em 1992. São um testemunho cristão muito importante, leigos, ao serviço da igreja local e ao serviço, digamos assim, da nação, se predispuseram em tempo de guerra, num contexto bastante difícil, a preparar-se, não só espiritualmente, não só catequeticamente, mas também do ponto de vista humano, profissional, para servir as suas comunidades e foram
assassinados. Depois temos outra causa mais recente, que iniciou em 2021 na Diocese de Tete, que são dois sacerdotes jesuítas, um português, o padre Silvio Alves Moreira, e outro moçambicano, o padre João Deus Canteza, que foram mortos porque defenderam os valores da justiça, foram promotores de paz e são um exemplo de que realmente precisa comprometer-se para poder colocar fim àqueles que são os males que perturbam aquilo que é a vida normal de uma nação. Eles defenderam a paz, defenderam a justiça, pagaram por isso, foram assassinados no dia 30 de outubro de 1985. Então as duas causas já estão na fase romana e penso que não dentro de muito tempo poderemos ter os primeiros beatos moçambicanos. E são um estímulo também para que vozes se ergam a afirmar a necessidade da paz hoje. Eles tiveram a coragem de ser testemunhas da paz, é a coragem da paz que deve caracterizar a Igreja e não nos podemos calar, devemos ser profetas de esperança. Dom Diamantino, fala-nos da sua diocese, Tete, uma diocese que é maior que Portugal, não é? Um território maior que Portugal, apesar de, enfim, 3 milhões ou quase 4 milhões de habitantes que tem. Em todo caso, e das informações que fomos recolhendo, vemos uma diocese em crescimento, seja por reabilitação de edifícios antigos, seja por construção de novas igrejas. Por isso, também por esses sinais, é a Igreja em crescimento na diocese? Eu penso que é um testemunho também para a sociedade, né, de que com pouco se pode fazer muito, se há boa vontade, boa capacidade de organização, envolvimento também das comunidades, transparência, e sem dúvida. Eu, nestes 6 anos como Bispo de Tete, procurei, digamos assim, atuar em 2 áreas importantes. Primeiro, da formação. Formação do clero diocesano, formação dos catequistas, abrir um centro catequético, para dar pastores às comunidades, né? E também, como ainda somos poucos, porque a nossa diocese é imensa, eu encontrei 10 padres diocesanos na diocese de Tete, hoje são 22, neste momento tenho 52 seminaristas no Seminário Maior, de Filosofia e Teologia, alguns até já estão em Portugal. Portanto, a importância de formar sacerdotes que possam servir a Igreja e a sociedade. E, visto que somos poucos, ainda poucos, convidar outros. Então, graças a Deus tivemos uma boa resposta e hoje foi possível colocar missionários em missões que já estão encerradas há mais de 50 anos, ainda do tempo colonial. Foi possível abrir novas paróquias. Eu, quando cheguei à Diocese de Tete, tínhamos 25 paróquias em funcionamento. Tínhamos 6 fechadas e, entretanto, abrimos mais 12 paróquias. Neste momento temos 42 paróquias e quase todas já com missionários, alguns sacerdotes que ordenei, outros missionários e missionárias que vieram em nossa ajuda. Depois, outra vertente importante foi a reabilitação. Para poder dar missionários às paróquias, às novas paróquias que foram formadas, é preciso estruturas. Então, precisa reabilitar as estruturas que estavam abandonadas, algumas foram devolvidas pelo governo ultimamente. Estruturas, quando falo de estruturas, falo de casas para os sacerdotes, igrejas, falo também de escolas. Então, Seminário de Zoboé é uma dessas situações. E instituir esse património que tem um valor histórico muito importante, porque são construções, algumas do século XIX, não é só reabilitar, falo do caso da missão de Boroma, missão de Zobo, agora a missão de Bururu, não é só a questão de recuperar o passado, é colocá-las também ao serviço da sociedade. Em 2 destas grandes missões reabilitadas, nós temos, por exemplo, comunidades terapêuticas para a reabilitação de jovens, da droga, do álcool, que em Moçambique não havia estruturas deste tipo para a reabilitação dos jovens, com bons resultados. Também no Boroma, uma escola antiga, uma das mais antigas de Moçambique, hoje é uma escola secundária com qualidade. Portanto, estamos a procurar reabilitar e construir para dar à Diocese aquilo que são as estruturas básicas para poder acolher os missionários, os sacerdotes e também servir a sociedade na saúde, na educação. Trabalho com muitas parcerias, também, por exemplo, com a Diocese de Setúbal e de Évora de Portugal. Sim, é evidente que também outra prioridade, sem dúvida, é criar uma certa autossustentabilidade, não depender de fora totalmente, mas criar essa consciência que, embora pobres, podemos contribuir. Isso, estamos a crescer também nessa dimensão. Mas é evidente que, para as despesas extraordinárias de uma diocese como a nossa, tão vasta, onde precisa construir, reconstruir, então, sem dúvida que a colaboração internacional das igrejas é muito importante. No que diz respeito à Igreja em Portugal, estamos a colaborar também na área da formação.
com a Arquidiocese de Évora. Nós já temos 4 seminaristas em formação no Seminário Maior de Évora, temos um sacerdote da nossa diocese, embora tenha apenas 22 sacerdotes, que está numa paróquia, São Manuel Correia, da Arquidiocese de Évora, que está estudando, fazendo Direito Canónico na Universidade Católica. Agora vamos mandar outros seminaristas para Évora, para continuar a formação. Eu disse que tenho 52, né? Aliás, este ano até não podemos mandar os do último ano, porque não havia lugar no Seminário Nacional de Maputo. Então temos um problema de espaço também para a formação. Temos muitos formandos, muitos seminaristas, mas não temos seminários. Os seminários aqui, infelizmente, estão vazios, então há portas abertas para acolher. E como eu dizia, agora com a Diocese de Setúbal também iremos fazer essa parceria, enviar 2 seminaristas, um sacerdote, para a formação e estudos. Tenho que referir também a rede dos missionários da Consolata a que pertence, que acredito que sejam também um suporte para toda essa atividade missionária na Diocese de Tete. Sem dúvida, este ano estamos celebrando 100 anos de presença dos missionários da Consolata em Moçambique, chegaram em 1925, na Diocese de Tete, não era ainda a Diocese, mas para iniciar um trabalho de primeira evangelização, que de Tete depois foi para outras províncias de Moçambique. Hoje somos menos, mas sem dúvida que são 100 anos de um trabalho muito intenso de construção da igreja local. Muito brevemente, que votos iria formular para este ano 2025 para Moçambique? Paz, reconciliação e muita esperança. Esperemos que de facto assim aconteça. Obrigado, Diamantino, por estar aqui no programa Eclésia a falar-nos sobre a situação do país e da Igreja Católica em Moçambique. E a terminar, lembro o portal agência.eclésia.pt, onde pode acompanhar a informação que partilhamos consigo a cada momento. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.